A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, juízo entre homens e entre os seus companheiros. Se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei-vos e matareis e cometereis adultério, jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, como se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas as abominações, e pôs esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que está vencido, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não vos ouviste, chamei-vos e não respondeste. Farei também esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem fogo, e as mulheres amassam farinha para fazer bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão do seu rosto? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos, vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto eu ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos tudo vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, não andaram nos seus próprios conselhos, mas andaram só nos próprios conselhos, no propósito do coração malvado. E andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando, mas não me deram ouvidos. Nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a cerviz, e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-á, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvido. Chama, mas não te responderão. E dirão: um agente é este que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração de seu furor. Que os filhos de Judá fizeram o que parece mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminar. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Hinom, mas o vale da matança, e enterrarão por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar da cidade de Judá e das ruas de Jerusalém a voz do folguedo, e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tomará em desolação. E Jeremias 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá, os ossos dos príncipes e os ossos dos sacerdotes, os ossos dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, para fora das suas sepulturas. Expô-la-ão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Escolher-se-á antes a morte do que a vida, de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde Israel diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade. Ainda dizem, que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com um ímpeto de batalha. Até a cegonha do céu conhece o seu tempo determinado, e a rola e o gró, o andorim, observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha de meu povo, levianamente dizendo, paz, paz, porquanto não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabem o que é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem, tropeçarão no Senhor, no tempo em que eu os visitar. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu. E até aquilo mesmo que eu lhes dei será deles, porque nos assentamos ainda. Juntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem. O tempo da cura eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. Toda a terra treme. A voz dos guinchos dos seus fortes e vem a devorar a terra. E a sua abundância a cidade e os que habitam nela. Porque eis que enviarei entre vós serpentes basílicos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura com vaidades estranhas? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Jeremias 9. Oxalá minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e noite os mortos da filha do meu povo. Tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros e um bando de aleivosos.
E estendem a sua língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão, nenhum vos fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira, andam se cansando em obras perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fingirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com seu companheiro, mas no seu interior harmonia ciladas. Porventura, por estas coisas, não os visitaria, diz o Senhor, ou não me vingaria a minha alma. E gente tal como esta, pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já está queimadas e ninguém passa por elas. Nem já se ouve o mugido de gado, nem as aves do céu, até os animais andaram vaqueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de dragões, e das cidades de Judá farei uma assolação de sorte, que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do coração, e após os baalins que lhes ensinaram os pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que darei de comer lógina a esse povo, e darei de beber água de fel, e os espalharei entre as nações, que não conheceram nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água, porque uma voz de pranto se ouviu em Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma de suas companheiras a lamentação, porque a morte subiu pela nossa janela e entrou em nosso palácio, para exterminar da rua as crianças e os mancebos das praças. Fala assim, diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte da sua força, não se glorie o rico da sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com os circuncisos, ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon, a Moabe e a todos que cortam os cantos dos seus cabelos, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias 10. Ouvi a palavra do Senhor, vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com o sinal do céu, porque com ele se atemorizam as nações. Porque os costumes do povo são vaidade, pois cortam no bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machados, com prata e com ouro o enfeite, com prego e com martelos o firmam, para que não se movam. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve. Portanto, não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem.
Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti, mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos. O ensino de vaidade é o madeiro. Trazem prata estendida de Tarsis e ouro de Uvaz, trabalho do artífice e das mãos dos fundidores. Fazem seus vestidos de azul celeste e púrpura. Obra de sábios são todos eles. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu o céu. Fazendo ele soar sua voz, logo há ruído de águas do céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor de sua imagem de escultura, porque a sua imagem mentira é, e não há espírito nelas. Vaidades são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Não é semelhante a estes, a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Junta da terra a sua mercadoria, ó habitadora da fortaleza. Porque assim diz o Senhor: eis que desta vez arrojarei como se fora com uma funda os moradores da terra, e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo: ai de mim, por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor, e eu havia dito: certamente isto é enfermidade que eu poderia suportar. A minha tenda está destruída, e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram de mim, e não existem. Ninguém há mais que entenda a minha tenda, e que levante as minhas cortinas, porque os pastores se embruteceram e não buscaram ao Senhor, por isto não prosperaram, e todos os seus gados se espalharam. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto na terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma morada de dragões. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha a dirigir os seus passos. Castiga, Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhecem, e sobre as gerações que não invocam teu nome, porque devoram a Jacó, devoram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Jeremias 11. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras deste concerto, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldito o homem que não escutar a palavra deste concerto, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme a tudo que vos mando. E vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, e dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, Senhor. Disse-me o Senhor: apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouvi as palavras deste concerto e cumpri-as, porque deveras protestei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, e dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me mais o Senhor: uma conjuração se achou entre homens de Judá e entre habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, e não quiseram ouvir as minhas palavras, e andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles.
de que não poderão escapar. Clamarão a mim e eu não os ouvirei. Então irão à cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses, a que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão no tempo do seu mal. Porque segundo o número das tuas cidades foram os teus deuses. E Judá é segundo o número das ruas de Jerusalém. Levantaste altares em prudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que tenho o meu amado que fazer na minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação e as carnes santas se desviaram de ti. Quando tu fazes mal, então andas saltando de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmo fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. E o Senhor me fez saber, e eu o soube, então me fizeste ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória no seu nome. Mas o Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os rins e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois eu a ti descobri a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetizes no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os mancebos morrerão à espada, os seus filhos e filhas morrerão de fome. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação.